Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, fique à vontade. Queridos, o Senhor temos uma mensagem, para compartilhar com você da parte de Deus. O tema da palavra para nós essa noite é: e a palavra de Deus se espalhava. E a palavra de Deus se espalhava. Atos, capítulo 6, versículo 7 é o texto base desta mensagem. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Eu quero me ater então à parte A desse versículo, do 7 ali, Assim, a palavra de Deus se espalhava. E tem uma outra passagem, deixa eu ver se eu separei ela aqui. Atos 12, 24. E a palavra reforça novamente isso. Lá diz assim: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Ok? Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. E o primeiro ali diz: assim a palavra de Deus se espalhava. E é interessante, queridos, que nós vamos falar um pouquinho, e esse texto ele está narrado ali em Atos, E é onde é o berço da igreja. Na verdade, a igreja nasceu ali nesses dias, A igreja, como nós vemos, essa organização, de igreja, a gente tem o relato dela nascendo lá no livro de Atos. Nesses capítulos que nós estamos lendo aqui. E essa igreja, a Bíblia diz que ela crescia, que ela avançava, que a palavra de Deus era ministrada, a palavra de Deus se expandia, e as pessoas iam recebendo o evangelho, recebendo a palavra de Deus, e elas se convertiam, e elas voltavam-se para Deus. Quando eu digo voltar-se a Deus, é virar-se a Deus, Elas procuravam Deus, elas recebiam o sacrifício de Jesus em suas vidas, crendo que Jesus era o Filho de Deus. Então assim nasceu o cristianismo. Ali em Atos nasceu a igreja do Senhor Jesus. Então os evangelhos eles terminam e começa o livro de Atos, narrando então agora não mais os atos de Jesus, porque Jesus já tinha sido assunto aos céus, mas agora então os atos da igreja, da primeira igreja, do início do cristianismo, ok? Tá fácil, hein? Não enxerga direito e começa a tossir. Esses 20 anos já passaram esses dias. Então essa igreja de Atos, Então eu quero conversar com você a respeito do anunciar a palavra de Deus. Eu e você, como igreja, nós nos reunimos, nós aprendemos acerca do reino de Deus, aprendemos acerca da palavra de Deus, nós recebemos muito, Nós viemos à igreja, nós participamos dos nossos grupos familiares, nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós temos consciência de que o Senhor nos chamou para uma vida de propósito. E o maior propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida é que nós levemos o evangelho que nos alcançou, e a gente leve esse evangelho para outras pessoas. Por isso o título, e a palavra de Deus se espalhava. Então, se eu e você, a gente já falou isso outras vezes, mas se eu e você estamos aqui reunidos como igreja, e se a palavra de Deus chegou até nós, é porque ela se espalhou entre os séculos e séculos e séculos. Ela começou lá em Atos, depois da assunção de Jesus aos céus, e os séculos foram passando, os anos foram passando, e nós estamos aqui hoje em torno dessa palavra. Nós estamos aqui anunciando esta palavra, estamos nos alimentando dessa palavra, sendo transformados por ela, e estamos anunciando ela, anunciando as boas novas do evangelho.
Por isso, e a palavra de Deus se espalhava. Então, o primeiro ponto aqui é: uma igreja perfeita? Eu coloquei esse título aqui, né? Um ponto de interrogação. O primeiro ponto é: uma igreja perfeita? A igreja lá em Atos era uma igreja perfeita? Então, deixa eu ler um texto aqui com você. Alguns versículos antes, né? Nós lemos o 6, capítulo 6, versículo 7. Então, e olha só o que interessante. O versículo 7 diz assim: assim a palavra de Deus crescia e se espalhava, né? A palavra de Deus se espalhava. Assim, isso dá uma ideia de que existiu algo antes para que a palavra pudesse então se espalhar, né? Interessante, né? A Bíblia diz, assim a igreja, né, a palavra do Senhor se espalhava, a igreja crescia, a igreja avançava. Então vamos ver o porquê disso, então. Capítulo 6, versículo 1, então, de Atos, diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E ali o 5 e o 6 vai falar dos nomes dos irmãos ali. Pode até colocar para nós, Davi, já que a gente leu até ali. O 5 diz assim: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava e crescia o número dos discípulos. Amém? Então, ela nos remete a uma organização. Então, dentro desse ponto aqui, né, uma igreja perfeita? Não, a igreja de Atos não era uma igreja perfeita. E um comentarista bíblico diz o seguinte, que enquanto o Senhor Jesus, enquanto nós não formos arrebatados, né, e voltar com Ele, né, na sua vinda, na sua volta, na sua segunda volta, não vai existir, até lá, não existiu e não vai existir igreja perfeita. Então, a igreja de Atos, nós conhecemos ela, né, como os historiadores, os estudiosos, eles narram, né, a igreja de Atos da seguinte maneira: a igreja dos milagres, a igreja dos prodígios, de maravilhas. Você imaginou, na igreja de Atos, naquele tempo, o irmão estava ministrando num lugar, né, Filipe estava ministrando a palavra, ensinando a palavra de Deus num lugar. A Bíblia diz que de repente ele sumiu da presença daqueles irmãos. É como se eu estivesse falando aqui para vocês e de repente o microfone cai e eu sumo daqui, desapareço. E apareço num outro lugar para pregar a palavra, porque lá estava passando uma pessoa que necessitava ouvir essa palavra. Aconteciam coisas extraordinárias na igreja de Atos. Multidões, né? Uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteu. Mais uma ministração, uma mensagem de Pedro, cerca de 5.000 pessoas se converteram. Era uma igreja que crescia e avançava. A sombra dos discípulos, eles passavam. Tinham pessoas doentes ali, né? A sombra deles curava as pessoas. Era uma igreja tremenda. E, no entanto, ainda assim não era uma igreja perfeita. E o historiador, ele brinca dizendo o seguinte: irmão, se você fica um pouco chateado porque a tua igreja local, ela tem deficiências, e de repente você se vê tentado a ir para outro lugar, procurando uma igreja perfeita, faça a seguinte pergunta: se existisse uma igreja perfeita, ela aceitaria você como membro dela? Aí, se a gente não conseguir responder essa pergunta, né,
Porque talvez a gente diga, acho que talvez se existisse uma igreja perfeita, se eu fosse para lá, poderia ser que ela ficasse imperfeita. Essa é a ideia, né? Então ele diz o seguinte, então já que não existe igreja perfeita, e se existisse, talvez ela não nos recebesse como membros, para não estragar ela, né? Então o que é que nós temos que fazer? Melhorar a igreja local. Amém? Então, deixando as brincadeiras de lado, a igreja local, a igreja de Atos, essa igreja que eu falei para vocês, que homens eram trasladados, que pessoas eram curadas com as sombras dos discípulos, essa igreja, como organismo de Deus, ela é perfeita. Perfeita sim, porque a Bíblia diz que Jesus vem buscar uma noiva sem mancha, sem mácula. Por quê? Porque é a igreja do Senhor Jesus, a igreja universal do Senhor Jesus, a igreja em todo o mundo. O corpo de Cristo, ele é perfeito, mas a organização, não. A organização tem falhas. Por quê? Porque ela é composta de pessoas. Então, os apóstolos, eles se viram numa situação. Estava acontecendo uma injustiça naquela igreja, porque algumas pessoas, as viúvas, né, de uma determinada etnia, estavam sendo preteridas, não estavam recebendo os alimentos necessários, porque não estava havendo uma boa administração disso, uma boa distribuição disso. Então careceu uma organização. Os apóstolos então pensaram assim, tudo bem, mas nós não vamos poder ficar aqui resolvendo assuntos de distribuição de alimentos. Nós temos que dar prioridade ao ensino da palavra de Deus e à oração. Então nós precisamos organizar essa igreja. Nós temos que colocar pessoas para fazer esse trabalho. Mas vamos colocar qualquer pessoa? Não. Pessoas de bom testemunho, tementes a Deus, cheios do Espírito Santo. E aí nós vemos, né, aqueles 7 irmãos que foram escolhidos para fazer essa administração dos donativos para as viúvas. Irmãos cheios do Espírito Santo. Queridos, é interessante que a Bíblia faz aqui, tem um pastor que diz, né, que a Bíblia ela é extremamente sucinta, né? Ela é econômica em alguns assuntos. Ela faz um contraponto, né? Então ele está dizendo o seguinte, os apóstolos estavam falando o seguinte, olha, existe algo que nós não podemos deixar de fazer. Nós não vamos negligenciar o estudo e o ensino da palavra de Deus e a oração. Mas, no entanto, é muito importante que essa questão das viúvas seja resolvida. Nós precisamos colocar pessoas, organizar esta igreja para que essas pessoas também sejam assistidas. De igual modo, queridos, a igreja local, a nossa comunidade, ou a igreja de Cristo Jesus espalhada pela cidade, pelo mundo, ela precisa de organização. Então, como igreja do Senhor Jesus, ela é perfeita, porque Jesus vem buscar uma igreja sem mancha e sem mácula. Mas como organização de homens, em todos os lugares, a igreja do Senhor Jesus precisa acertar os ponteiros. Existem áreas que precisam ser supridas. Existem demandas, necessidades que precisam ser atendidas. Então, os apóstolos, eles organizam a igreja. E a gente vê em seguida que também faz parte do anunciar a palavra, de a palavra se espalhar, ela também precede de uma organização. Domingo passado, na segunda-feira agora, né, segunda-feira que passou, os irmãos relataram na nossa reunião que tiveram dificuldade, né, em relação ao estacionamento. Por quê? Porque precisa organizar. Nós tínhamos por costume um irmão apenas, né, para servir lá no estacionamento, e ele já dava conta. Mas domingo passado eles chamaram 2. Amém? Tivemos um problema de organização no estacionamento. Por quê? Porque tem demanda. A igreja está crescendo, a igreja está avançando, então nós precisamos organizar melhor. E assim, a palavra continua se espalhando livremente. Talvez nem todos, mas eu acredito que boa parte aqui sabe que eu toco, né? Canto, e eu por muitos anos fiz parte. Eu faço ainda, eu acho, né? Não faço mais, já me cortaram. Mas eu fazia parte do ministério, né, de música, de louvor.
Então, por muitas vezes eu tinha, né, que domingo, né, era quase ali umas 2 vezes no mês, né, a gente servia aqui no louvor. Tudo é importante na casa de Deus. Amém? Tudo é importante. Mas devido à minha função, isso foi ficando difícil de acontecer. Então, em outras palavras, eu posso dizer o que os apóstolos falaram aqui. Eu não posso tocar, me dispor para todo domingo vir aqui e tocar o louvor, porque eu tenho uma outra função. E essa função não pode ser negligenciada. Eu preciso cuidar dessa função. Obviamente, né, que nós temos integração. Na integração, eu pego o violãozinho e tocamos na integração. Temos encontro de homens, encontro de mulheres, vamos lá, nós servimos. Mas no que diz respeito ao louvor de culto, hoje já não cabe mais, eu não consigo mais fazer essa função. A igreja está crescendo, está avançando. Os irmãos se preparam para tocar, para cantar, os irmãos se preparam para receber no estacionamento, os irmãos se preparam para receber, né, os apacentadores de grupos familiares, os irmãos da integração se preparam para receber os novos convertidos. E assim a igreja cresce, assim a palavra se espalha. A palavra é anunciada através, né, de uma organização. O interessante, queridos, que para que haja essa organização e a palavra de Deus continue sendo ministrada, nós necessitamos de disposição e, aliás, disponibilidade e disposição. São palavras relativamente parecidas, mas também existe uma aplicação distinta. Disponibilidade significa que eu posso ter um tempo disponível, um recurso disponível, uma habilidade disponível. Mas não significa que eu esteja disposto a compartilhar ou partilhar esse recurso, ou que eu esteja disposto a disponibilizar esse tempo. Então, disponibilidade é uma coisa e disposição para fazer é outra. Para que a igreja cresça e avance, nós precisamos ter os dois: disponibilidade e disposição. Talvez você seja, daqui a alguns dias, alguém diga para você: ei, irmão, seguinte, nós temos uma demanda aqui na igreja. Tal como os irmãos falaram, olha, precisa atender aqui as viúvas, e as viúvas não estão sendo atendidas, porque não tem pessoas que façam essa administração, e as coisas estão concentradas nas mãos de alguns, e eles não conseguem atender bem. Então, talvez, queridos, talvez em algum tempo, alguém chegue para você e diga: irmão, você não gostaria de se voluntariar para fazer parte da nossa equipe de organização da igreja? Fazer a recepção dos irmãos ali na entrada? Você não está disponível para, de repente, servir no ministério infantil? Talvez você não está disposto para servir como apacentador de grupo familiar? Você não está disposto para servir, né, nos departamentos da igreja, servir na mídia? Você não está disposto, né, para fazer um trabalho na vizinhança e fazer alguma coisa? Você não está disposto para isso? Você está disponível para tal e tal coisa? Organização. Para que a organização aconteça, é preciso pessoas que se voluntariem para o trabalho. Como eu disse, existem demandas, mas nem sempre tem pessoas para suprir essas demandas. Existem funções que podem ser executadas, tarefas que podem ser feitas, serviços que podem ser oferecidos. A pergunta é: eu estou disposto? Eu tenho disponibilidade, e com a disponibilidade que eu tenho, eu estou disposto a servir? Você está disposto a, como Estevão, aqueles nomes bonitos que você ouviu ali, né? Prócoro, Nicanor, sugestão, né, para você que está grávida, né, e deseja dar um nome bonito para o seu filho. Pármenas. Você está disposto, como esses amados irmãos, você está disposto a oferecer o seu tempo, a oferecer o seu recurso financeiro, a investir no reino de Deus, a investir tempo, a investir talento no reino de Deus? E aí nós continuamos dizendo: e assim, quando nós estivermos plenamente organizados, eu acredito que a gente não estará, mas quando nós estivermos mais organizados,
nós vamos poder receber mais pessoas. Você está vendo? Olha só. Você tem alguns lugares aí, né? Tem alguns lugares. Mas você já imaginou se todos que estão aqui essa noite, se você trouxer uma pessoa a mais, nós já vamos ter problemas de acomodação. Um problema bom, lógico, né? Mas nós vamos ter que nos organizar para a demanda, para as pessoas que virão. E vai carecer da tua disposição, da tua disponibilidade e tua disposição. Você está disponível? Sim. E você está disposto? Sim. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Isso é digno de louvor. Um outro ponto interessante, né, dentro aqui desse primeiro ainda, é que o Evangelho ele continuava sendo anunciado, mesmo com deficiências, mesmo com falhas na organização da igreja primitiva, da igreja de Atos. Mas mesmo assim as pessoas iam sendo salvas, mesmo assim o Evangelho e a palavra, ela estava sendo anunciada. Então eu digo para você, nós como igreja, nós queremos acertar os ponteiros, né? Nós queremos organizar cada vez melhor. Mas não é porque nós ainda temos algumas falhas, alguns pontos que nós não conseguimos acertar, porque nós temos ainda alguns departamentos que a gente não consegue dar assistência, mas nem por isso a palavra está impedida. Nem por isso eu e você vamos deixar de falar do amor de Jesus. Nem por isso eu e você vamos deixar de anunciar as boas novas do Evangelho. Porque como o historiador lá disse, ele disse que é difícil existir uma igreja perfeita. Então não espere perfeição da igreja local para você anunciar o Evangelho. Não espere, mas faça. Libere a palavra. Anuncie o Evangelho, anuncie o amor de Jesus. Diga, existe um lugar aonde você pode ir. Ei, meu amigo, existe um lugar aonde eu vou cultuar a Deus. Existe uma casa, existe um lugar, uma igreja, um lugar onde eu vou cultuar a Deus com os meus irmãos, onde nós nos reunimos para cultuar a Deus. Existe um lugar onde eu recebo pastoreio. Existe um lugar onde eu recebo uma palavra que traz paz, que traz vida no meu coração. E eu quero que você esteja lá comigo. Continue liberando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus continua a espalhar-se. Mesmo na igreja de Atos, eles tendo que consertar algumas coisas. Ok? O segundo ponto, encher-se da palavra de Deus. Eu coloquei encher-se da palavra de Deus, mas você pode entender que é de tudo que diz respeito às coisas de Deus. A palavra de Deus precisa espalhar-se. Eu preciso estar cheio da palavra de Deus, não é verdade? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. A Bíblia diz que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Então, para a palavra de Deus ser anunciada, ser espalhada, ela precisa estar, primeiramente, em mim. Não é verdade? Eu preciso me encher da palavra de Deus. Eu preciso me encher das coisas de Deus. Queridos, a igreja de Atos, a igreja primitiva, ela não foi só maravilhas. Essa igreja enfrentou problemas de organização, mas muito além disso, ela enfrentou perseguição. Ela foi perseguida pela religião da época, ela foi perseguida pelos governadores da época, ela recebeu resistência de toda parte, ao ponto de eles serem tão perseguidos que eles tiveram que se espalhar por todo o mundo da época. Mas ainda assim, o que fez então com que esses irmãos amados, eles propagassem o Evangelho? O que fez com que eles anunciassem a palavra de Deus a despeito da morte, do perigo de prisão, do perigo, de serem separados das suas famílias? É que eles estavam cheios da palavra de Deus. É que eles estavam tão cheios da palavra de Deus que não podia mais arrancar nada deles.
Eles não tinham problema de perder a vida por amor a Cristo Jesus. Eles não levavam mais em conta a sua vida, o seu bem-estar. Olha o que Paulo fala por muitas vezes. Ele diz, né? Eu recebi chicotadas, eu fui açoitado várias vezes, eu fui deixado como morto em tal lugar, eu tive que descer por uma corda que os irmãos fizeram para poder fugir de tal cidade porque queriam me matar, porque me espancaram e me deixaram como morto. Eles não tinham medo. Eles não tinham mais medo do conforto pessoal, de perder isso ou perder aquilo, como nós fazemos contas. Eu faço contas, eu estou dizendo. Nós fazemos contas, mas e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu fizer aquilo outro? Como será? Eles não faziam mais isso. Eles não levavam mais em conta a sua vida terrena. Eles estavam focados naquilo que era o porvir. Eles estavam focados na vida eterna e em tudo o que eles precisavam fazer naquele tempo. O texto para esse segundo ponto, encher-se da palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações. Eu e você precisamos nos encher da palavra de Deus. Nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual da palavra de Deus. Encher-se significa uma exposição, se expor. Quando você vem ao culto, você está se expondo ao ensinamento da palavra de Deus. Nós estamos nos enchendo de Deus. Quando você vai ao seu grupo familiar com expectativa, com ânimo, com graça, você está se expondo a um momento de revelação da palavra de Deus. Quando você compartilha, como diz ali a palavra, né? Compartilhe, salmodeie, fale daquilo que está no seu coração. Cantem cânticos espirituais, cantem salmos, cantem hinos. Isso nutre a nossa fé, isso alimenta o nosso espírito. E lembre-se, eu e você somos espírito, alma e corpo. Você já experimentou comer apenas no domingo? E aí ficar segunda-feira sem se alimentar, sem comida, sem cafezinho da manhã, sem almoço, sem janta, sem o cafezinho da tarde. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e dizer, não, domingo é o dia de comer. Domingo é dia de me alimentar. Você já fez isso alguma vez? Eu nunca fiz. Você já fez? E por que nós não fazemos isso? Porque o nosso corpo físico, espírito, alma e corpo, ou seja, o nosso corpo, ele não vai resistir. Lógico, né? Se você se propor a fazer um jejum, é diferente, né? Um jejum espiritual é diferente. Mas naturalmente, se nós não alimentarmos o nosso corpo físico natural, ele vai ter deficiências, ele vai ter debilidades. E mesmo que você se proponha a fazer um jejum de segunda a domingo, certamente o teu corpo físico ele vai sofrer mudanças. Vai faltar nutrientes para que você sobreviva, para que você tenha saúde, para que você viva saudavelmente. E por que então que nós pensamos que nós nos alimentamos o nosso corpo espiritual? Eu vou usar corpo, mas é o nosso espírito. Então nós somos espírito, alma e corpo. Se eu sei que o meu corpo físico perece se eu não me alimentar direito, então o meu corpo espiritual, o meu espírito, por que eu penso que apenas no domingo é suficiente? Ah, mas eu já fui no culto domingo passado. Eu já escutei a palavra lá. O pastor lá, o irmão lá ministrou. Ah, domingo passado a irmã ministrou a palavra. Foi bênção. Eu já me alimentei da palavra. Não, amados, isso é uma migalhinha. Nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus.
E eu não estou dizendo para você que nós temos que fazer culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não, eu estou dizendo que é responsabilidade sua e minha alimentar-se da palavra de Deus, alimentar o nosso espírito, para que a nossa vida espiritual seja forte. Amém? E a palavra de Deus se espalhava, mas essa palavra precisa estar dentro de mim. Esse conceito, tudo que diz respeito às coisas de Deus, precisam estar entranhadas na minha vida. O meu espírito precisa estar forte. Se nós nos alimentamos bem, se nós procuramos, comer os melhores alimentos que vão nutrir o nosso corpo físico, se nós fazemos dieta e exercício para que nós tenhamos saúde no nosso corpo físico, nós precisamos também alimentar, exercitar o nosso espírito. Encher-se de Deus, das coisas de Deus. Tal como é preciso disposição para as coisas de Deus, para servir, é preciso também existir disposição para receber. Eu é que decido se eu vou no culto. Eu é que decido se eu vou abrir a Bíblia para ler. Cabe a mim. No máximo, queridos, nós, como pastores, ou o seu apacentador de grupo familiar, ou um pastor em um outro lugar, o máximo que a pessoa pode fazer por você, para a tua vida espiritual, é liberar uma palavra. De repente, eu vou orar com você e eu digo assim: Senhor, eu declaro esse irmão cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Tenha a revelação da palavra de Deus, que ao você abrir a Bíblia, você receba a revelação da palavra de Deus. Eu posso liberar essa palavra, e você pode pegar essa palavra, mas o trabalho de ler a Bíblia, de se expor à palavra de Deus é teu. Eu não consigo fazer isso por você. O teu pastor não consegue, o teu apacentador, ele não vai poder fazer isso por você. Encher-se de Deus é uma decisão pessoal. Se programar, para ler a Bíblia, para orar, para ter intimidade com o Espírito Santo, é seu trabalho. É sua decisão. Encher-se de Deus é você que faz. Ninguém pode fazer por ti. É preciso uma atitude, uma disposição, uma vontade, uma realização. Amém? No último dia, isso aqui é João 7:37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha e beba. Se alguém tem sede, venha e beba. Queridos, Jesus está disponível a mim e a você. Amém? O reino de Deus, as coisas de Deus estão disponíveis a nós. Em Cristo Jesus, a palavra diz que Ele, o Pai, já nos deu tudo. Eu e você, em Cristo Jesus, nós já temos acesso a tudo o que Jesus conquistou por nós. E Ele diz: você tem sede? Você tem fome? Venha a mim e beba. Alimente-se de mim, venha e beba, coma, alimente-se. Mas você tem que vir, você tem que querer, você tem que desejar. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: ei, você quer receber mais, você quer ter mais? Então leia mais, se exponha mais à palavra, crie mecanismos que façam com que você tenha mais tempo para ler a Bíblia, para se expor à palavra de Deus. Crie mecanismos que você possa ter tempo para orar, para ter um tempo de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo. Isso não acontece automaticamente. Não é com imposição de mãos, Ninguém vai poder transferir para você o conhecimento, o relacionamento com o Espírito Santo. Isso é algo que só a pessoa pode fazer por si. Decidir desligar a televisão, decidir desligar o celular, é você que faz. Decidir abrir o aplicativo da Bíblia, é você que faz. Decidir abrir as páginas da Bíblia de papel, é você que faz. E somente você. Mas se você fizer, certamente eu e você seremos cheios de Deus,
cheios da presença do Espírito Santo, cheios da palavra, cheios da revelação da palavra de Deus. Amém? O terceiro ponto diz o seguinte: deixar fluir. Amém? Deixar fluir. A palavra de Deus precisa ser anunciada. O evangelho precisa ser anunciado, ele precisa espalhar-se. Então, você está cheio, amém? Você está cheio, o teu coração está transbordando da palavra de Deus. Você está salmodiando, você está vibrante, você está pulando, você está avivado com a palavra de Deus. Então, deixe fluir. Amém? Deixar fluir, queridos, não significa que agora cada um de nós, se Deus chamou você para fazer isso, pode fazer perfeitamente. Mas não significa que cada um de nós que está aqui essa noite precisa pegar um megafone e sair nas praças e declarar a palavra de Deus e pregar as maravilhas do reino. Tem algumas pessoas que foram chamadas para fazer isso e devem continuar fazendo. Mas como que nós anunciamos a palavra? Com a nossa vida. Deixe fluir naturalmente na tua vida. Deixe fluir tudo que está dentro de você. Se você está cheio da palavra de Deus, se nós entendemos que precisamos nos encher da palavra de Deus e estamos cheios, então deixe fluir. Mais uma vez eu cito essa palavra: a boca fala do que está cheio o coração, então deixe fluir. Nas nossas conversas, deixe fluir a palavra de Deus. Nos nossos relacionamentos, deixe fluir a palavra de Deus. Deixe fluir, e quando eu digo deixe fluir a palavra, não significam só palavras. Deixe fluir quem você é. Deixe fluir a tua essência. E sabe o que você é? Você sabe o que você é? O quê? Então diga bem alto, o que você é? Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Amém? E o que é que você faz? Você faz o que vê o Pai fazendo. Aleluia! O Filho faz o que vê o Pai fazer. Aleluia! Deixe fluir. O texto base diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A continuação do versículo diz o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Sabe o que flui de você? Rios de água viva. Rios de água viva. Por onde esse rio passar, tudo transforma. Se existe morte, esse rio traz vida. Se existe tristeza, angústia, agonia, esse rio traz alegria, a alegria no espírito. Esse rio traz fé, traz mansidão, traz temperança. Esse rio traz transformação. Do seu interior, se vocês creem em mim, como diz as Escrituras, do interior de vocês fluem rios de água viva. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui essa noite, saiba, se você é um filho de Deus, e você disse: eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus Cristo, e a Bíblia diz que todos quanto o receberam, quanto receberam como filho de Deus, todos quantos receberam Cristo Jesus, a estes Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, do teu interior fluem rios de água viva. Queridos, eu e você somos a ferramenta mais poderosa contra o reino das trevas. Você é a arma mais letal contra as obras do diabo. Você é a arma mais poderosa. Você tem a arma, você possui a arma mais poderosa, mais do que uma bomba atômica, mais do que qualquer arma no mundo, no universo. Você tem a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas no poder da sua palavra. A Bíblia diz que Deus sustenta o universo no poder da sua palavra. E Ele deu essa palavra a mim e a você. E é esta palavra que flui do teu interior. Este é o rio de Deus. A palavra de Deus. Este é o rio de Deus que flui do teu interior. É a arma mais poderosa. Amém? É a arma mais poderosa
não existe poder do inferno que possa resistir à palavra que sai da tua boca, a palavra de Deus que flui do teu interior. Eu e você podemos transformar tudo à nossa volta. Você pode trazer uma palavra de esperança e de mudança e de transformação para aquele teu amigo, para aquele teu colega de trabalho, para aquele problema que ele está enfrentando. Não existe problema que não seja resolvido através da palavra de Deus. Não existe algo que não possa ser mudado quando ele recebe a influência e a ação da palavra de Deus. Assim, a palavra se espalhava. Assim a palavra de Deus se espalhava. E a consequência de espalhar a palavra de Deus crescia o número dos discípulos, crescia o número daqueles que vinham a Cristo Jesus. Eu e você temos a palavra de Deus. Eu e você temos o evangelho que transforma todas as coisas. Amém? Se você levar em conta esses dois últimos pontos, eu já fico feliz. Encher-se da palavra de Deus e deixar a palavra fluir. Amém?